Continuando com a minha fala sobre os anos de 1960, eu não poderia deixar de mencionar o cinema. Nós íamos ao cinema todos os dias, todos os dias. Então nós assistíamos a todos os filmes americanos da época, os grandes artistas, Jerry Lewis, Clark Gable e grandes personalidades. É bem verdade que com alguns anos de atraso, porque até que passasse de volta o filme aqui, demorava alguns anos. Mas, de toda forma, nós éramos fissurados em cinema, acompanhávamos, viciados mesmo em cinema. É bem verdade que a maior parte eram os filmes americanos e que faziam a autobadalação dos americanos. E a gente aprendeu a torcer pela cavalaria americana contra os índios, aprendeu a torcer pelos Mariners contra os japoneses na Segunda Grande Guerra e tudo mais, né? Mas era a diversão que tínhamos, porque você podia nadar nos rios, jogar futebol ou ir ao cinema. Nós não tínhamos novas alternativas, outras alternativas. Mas até aprendimos a fumar com Clark Gable, né? Então, havia também esses maus exemplos. Mas alguns namoros que às vezes começaram lá no footing, como falei anteriormente, e a moça estava desacompanhada, sentada no cinema, numa determinada carteira, chamava-se carteira, não era poltrona não, porque era de madeira. Então a moça sentada ali, com lugar vago ao lado, então a turma, a companheirada, incentivava, olha, está te esperando lá, está reservando para você e tal. O sujeito muitas vezes atravessava toda aquela, roçando as pernas, porque estava lá no meio da fileira, roçando as pernas das pessoas e tudo mais, e quando chegava lá, a moça dizia, já está reservado. Aí o cara voltava, sob gozação da patuleia, voltava com aquela cara desconcertada, humilhado e tudo mais, né? E às vezes não, às vezes realmente estava reservado para o indivíduo. E aí começavam o namoro e as primeiras carícias e tudo mais ao som do Lenda do Beijo. A Lenda do Beijo era introdutória, a música introdutória, vai iniciar a sessão. Então tocava a Lenda do Beijo, apagavam-se as luzes e apareciam ali as primeiras carícias de um início de namoro. Era assim assim que funcionava. Muitas vezes nesse cinema, no cinema a luz acabava. E era muito comum acabar a luz naquele tempo, sabe? Bastava no horizonte sinal de chuva, a luz já estava acabando. Às vezes ficava uns 3 dias sem luz. E era assim. Mas havia uma gritaria danada, e o pessoal tal. E às vezes o filme arrebentava no meio, o Cornélio, coitado, tinha que juntar aquilo lá, emendar aquilo lá, e o povo ficava numa gritaria e tudo mais. O Hugo Benson, o proprietário do cinema, tinha um molho de chaves que chamava atenção com aquele molho de chaves, né? Mas aí não estava nem fazendo efeito mais, porque o pessoal ficava numa gritaria danada, batia as carteiras e tal. Uma coisa que eu me lembro também, que se me destacou também, é que havia alguns lugares reservados no cinema para autoridades, e escritos nomes, juiz de direito, prefeito, promotor e tal, e os companheiros pica-paus do Hugo Benson, Dr. Fábio, Dr. Ismael, também tinham cadeiras cativas e reservadas. Aí daqueles que sentassem nessas carteiras que estavam reservadas para essas pessoas, né? Então foi uma época deslumbrante, uma época muito gostosa, uma época muito cheia de vida, esse fato, essa narrativa que faço, não sei se talvez pelo fato da juventude, né, do calor da juventude, da alegria da época, mas era muito gostoso. Até a próxima.